E a gente vai iniciar de onde nós paramos a semana passada. Vou fechar meu A microfone. gente vai, a gente vai começar orando. Se você puder, feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Vamos pedir a bênção, direção e orientação de Deus para o estudo dessa noite. Pai querido, nessa hora nós queremos pedir a tua bênção, direção, orientação para o estudo dessa noite. Nos reunimos em torno da tua palavra, Deus, com o desejo de aprender do Senhor. Por isso, Espírito Santo de Deus, o Senhor tem plena liberdade de passear no meio dos nossos corações. Fala ao nosso coração, ensina-nos. Queremos aprender do Senhor para poder, Deus, servir melhor ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Semana próxima passada, nós estávamos falando, terminando de falar, justamente sobre Paulo como pastor. E a gente estávamos, e ele estava dando exemplo de pastor, dá exemplo de doutrina e da vida. E Paulo também ele tem uma particularidade muito legal. Ele diz assim, irmãos, sigam unidos o meu exemplo. Eu acho lindo quando Paulo diz isso, porque é uma capacidade que poucas pessoas têm, poucos ministros do evangelho têm. Ô, Betão, você está falando de ministros do evangelho? Estou falando de ministros do evangelho. Porque a melhor coisa que a gente pode fazer, enquanto sendo ministro do evangelho, é dizer para as pessoas, olhem para mim, sigam o meu exemplo, porque eu estou seguindo o exemplo de Jesus. E Paulo faz isso de uma maneira muito, em muitas de suas cartas, e é aquele que protege dos falsos mestres. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. E aí vai. Ele vai orientando e mostrando para os seus o caminho que eles têm que tomar cuidado. Isso é muito legal. Exorta com firmeza e com lágrimas. Pois, como já repetidas vezes, né? E agora é com lágrimas. Muitos que vivem como inimigos da cruz. Vai entrar no capítulo, no versículo 18. E o que é muito legal, com firmeza, exorta, exortar, gente, tem o pessoal que confunde o que é exortação. É você botar a mão no ombro do irmão, da irmã, e dizer, querido, não é por aí, é por aqui. Isso é coisa de quem faz discípulo. E pastor, é aquele que não se engana com falsos mestres. Por quê? Eles adoram a si mesmos. O foco está na palavra. A referência que ele tem é a palavra. E outra, eles invertem os padrões morais e a glória deles está na sua infâmia, ou seja, o centro é eles. E outra coisa, eles têm suas mentes voltadas para valores materiais em vez de espirituais, visto que não se preocupam com que só se preocupam com coisas terrenas. E Paulo dá todas essas dicas. E ele não enrola para dizer, eles caminham inexoravelmente para a perdição. O destino deles é a perdição. Paulo não enrola. E aí, termina o capítulo 3 dizendo assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Perceba aqui, meu querido, minha querida, a nossa cidadania, ou seja, ele está falando com o judeu. Lembra que ele deu todo aquele background dele, da sua cultura, da sua criação, da sua educação. Ele está falando com o filipense, com o pessoal de Filipe, que era orgulhoso da sua cultura. Eram romanos, com tradição romana, com a cultura romana, com o conceito romano.
Ele abarca também o judeu, que tinha na lei a sua estrutura, a sua regra de fé e prática. E ele coloca todos no mesmo nível. E ele diz: a nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Ou seja, teremos um corpo glorificado, não é essa carne velha que apodrece, que passa por dificuldade, que passa por necessidade. Um corpo glorificado. É isso que nós vamos ter. E aí, meus queridos, minhas queridas, e aí nós entramos no capítulo, no capítulo 4. E olha só como ele começa o capítulo 4 assim, ó. Portanto, meus irmãos, deixa eu voltar aqui um pouquinho, que o logo aqui ficou cobrindo tudo. Ah, agora sim. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade. Ou seja, ele passou lá, ele conheceu Filipos, ele conheceu o pessoal de Filipe, e depois daquela visão do macedônio, e ele se apaixonou por aquele povo e proclamou o evangelho ali. E viu a igreja nascer, e viu a igreja crescer, de quem tenho saudade. E vocês que são alegria e minha coroa, permaneçam assim firme no Senhor, ó amados. E é muito legal, porque no grego tem duas palavras para coroa. E nesse caso aqui, coroa, porque o coroa era usado muitas vezes, tá, para o rei e também para os jogos, onde a pessoa que ganhava recebia aquela coroa de louros. E ele está usando aqui Stefanos. E sabe o que é legal? Está dizendo assim: vocês são a minha coroa real, verdadeira. E ele dá uma dica: permaneçam assim, firmes no Senhor. E o firmes aqui, sabe quando o soldado está ali tomando conta da entrada da cidade? Tá? Tem uma palavra grega que é steket. Stekete. Ou seja, como se fosse firme, e dá ideia, inclusive, na língua portuguesa, de uma estaca, né? Mas a ideia é essa mesmo. É firme. Se chegar qualquer coisa, qualquer vento, qualquer inimigo, permanecer firmão. Ou seja, vento de doutrina, pessoas que não têm nada a ver com a sua cultura, com cultura, circuncisão, etc. e tal. Não, 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 não. Lembra que ele acabou de falar. A nossa esperança é Cristo, a nossa visão é para o céu. Por isso que ele fala dessa maneira. Perceba que o texto tem a ver com o seu contexto, sempre. E ele continua. Eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peça a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. E os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Aí o pessoal faz olha, eu lia muita coisa a respeito de Evódia e da Sintique. Ô, Betão, você está querendo que... E o pessoal fala que elas tinham uma dificuldade com a outra. Exatamente o que era, nós não sabemos. Mas o que nós sabemos, o que deixa muito claro aqui, é que não estava em harmonia. Se não estava em Tá. harmonia,
Pastor, Alguma coisa não estava caminhando bem. pastor, Então até você quer dizer que dentro da igreja pode ter uma situação na qual uma irmã ou uma irmã não esteja em harmonia na igreja? Sim. Meu querido, minha querida, se você olhar o seu polegar, você vai perceber que você tem aí uma impressão digital. Não existe no mundo ninguém que tenha uma impressão digital igual à sua. Se você olhar no espelho, olhar o seu olho, quando você vê ali a cor do seu olho, tem alguns pontos, a sua íris, ela tem um desenho. Não existe no mundo ninguém que tenha uma íris igual à sua. Ou seja, você não é igual a ninguém. Então as pessoas têm, além de serem diferentes, elas têm cultura diferente, cosmovisão diferente, pensamento diferente. Mesmo morando na mesma casa, mesmo sendo criados juntos, pode ser até gêmeos, muito parecidinhos, mas não são iguais. Na igreja não é diferente. Quando nós começamos a falar da carta aos Filipenses, lembra que eu dei uma enfatizada aqui que nós não éramos iguais e podíamos ter dificuldades? Paulo já tinha dado um preâmbulo lá, mas aqui ele falou, ó, eu estou pedindo a Evódia e também a Cíntia que vivam em harmonia no Senhor. Aí você vai falar assim, pode duas pessoas diferentes conviverem no Senhor em harmonia se elas abrirem mão de si mesmas e amarem o próximo como a si mesmos, gente, vai poder conviver sem problema nenhum. Mesmo sendo diferente, mesmo sendo diferente. Nós somos seres extremamente sociais, mas a maior dificuldade do ser humano não é a convivência, é amar o próximo. É aceitar o próximo como ele é. E, queridos, amar o próximo como ele é uma das maiores dificuldades da raça humana. Amar o próximo com as suas debilidades, com as suas deficiências, com as suas dificuldades de visão, é uma das maiores dificuldades que o ser humano tem. Peraí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer discípulo. Se eu encontrar o meu irmão numa situação que fere os princípios da palavra de Deus, eu tenho que colocar a mão no ombro dele. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia não nos ensina assim. A Bíblia nos ensina que nós temos que amar um ao outro. Lembra que eu falei de Jesus lavando os pés dos discípulos? Ele deu o exemplo. Primeiro. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Ele lavou os pés, inclusive, de Judas, que ele sabia que havia de traí-lo. Assim, Jesus lavou o pé de Judas, o traidor. Exatamente. Tem algumas pessoas que estão dentro da igreja e se acham melhores que os outros. Desculpa, não estou acusando ninguém, gente. Estou aqui relatando um fato. Que tem dificuldade de harmonizar. Está aqui, Evódia e Sintique. E o que Paulo diz para ela? Rogo, estou pedindo, por gentileza, por favor, vive em harmonia no Senhor. Mesmo sendo diferente? Mesmo sendo diferente. Gente, tem gente na nossa igreja que é petista. É, petista. Tem outros que são palmeirenses. O cara consegue ser palmeirense. É pior que ser petista.
Mas eu vivo com eles. Tem um grupo aí que consegue torcer para o São Paulo. Mas tudo bem, eu vou fazer o quê? Se eu convivo com eles, são meus irmãos em Cristo. E nem por isso eu vou deixar de viver em harmonia com eles. Aí, quando você ama, mas eu não consigo amar. Aí seu problema é outro, seu problema é conversão. Porque amar é uma decisão, querido. Amar é uma decisão, minha querida, que você toma por Jesus. E outra, o seu direito termina onde começa o do teu próximo. E Jesus ensinou assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Primeiro mandamento. E ao teu próximo como a ti mesmo. Querido, querido, minha querida, eu sei que você tem suas dificuldades. Eu sei que você tem seus gostos, tem seus trejeitos, as suas. E outra, todos nós gostamos de ser servidos. Nós gostamos de conforto. Sim, gostamos. Todo mundo gosta. E ninguém nunca desprezou a sua própria carne. Você faz o melhor para você. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Quando você entender isso, você começou a entender o que é cristianismo. Quando você entender isso, você vai começar a entender o que é visão de Deus. Quando você entender isso, você vai entender o que é Deus Pai, absoluto, Senhor absoluto das nossas vidas. E aí, você vai conseguir fazer discípulo, vai conseguir tratar o outro igual você gostaria de ser tratado, vai dar a preferência para o outro. E aí ele avança. Sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e seus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Opa, pode ser que a pessoa tenha essas dificuldades? Tem. Juste. Mesmo sendo crente, salvação não se perde, queridos. Uma vez salvo, salvo para sempre. O problema é que aí é que tá. Pelos frutos os conhecereis. É muito fácil conhecer quem é salvo, tá? Gente, boa árvore dá bom fruto. Espinheiro, entendeu? Deu para entender aí a dinâmica? E aí depois ele diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. A amabilidade de vocês conhecida por todos. Como é que você chega na igreja? Quero falar com ninguém hoje. Nem com Jesus. Prega aí, pastor. Ei, canta aí, conjunto. Canta bonito esse conjunto até, hein? Ô, prega bem esse pastor. E essa mensagem aí? É para aquela pessoa lá. Chega brigado com o mundo na igreja. Betão, mas eu sou tímida, eu sou tímido. Timidez não justifica você não estender a mão para o irmão e dizer graça e paz do Senhor. Mas eu nem conheço. Você conhecer é irmão em Cristo. Lembra que ele acabou de colocar? Seus nomes estão no livro da vida. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, não só da igreja. Teu vizinho, aquele que pega o ônibus lá no ponto junto com você,
que ele pega o trem, lá no seu trabalho, lá na escola. Esse é o padrão de vida. Isso é padrão de vida. Ah, Betão, eu tenho dificuldade com isso. Me procura na igreja e depois a gente bate um papo. Que alguma coisa a gente vai conseguir melhorar. A gente avança nisso. Isso é ser corpo de Cristo. E Paulo avança. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Queridos, queridas, Paulo está dizendo aqui uma coisa importantíssima nos dias de hoje. Não ande ansiosos por coisa alguma. E olha, ansiedade tem levado gente para o hospital. Ansiedade, o medo do que vai acontecer, o medo do amanhã, o medo do dia de hoje, ou não sei o que eu vou fazer, não sei o que vai acontecer. E as pessoas se drogam por causa da ansiedade, para controlar a ansiedade. Sabe por quê? Não tem comunhão com Deus. Tudo, meus medos, meus desejos, tem que ser conhecido de Deus. Mas em tudo pela oração. Ah, mas você não sei orar, Betão. Eu vejo você orando aí, acho tão legal. Orar é conversar com Deus, queridos. É bater papo com Deus. E o mais legal de tudo é que as pesquisas têm revelado, pesquisas científicas, que as pessoas que oram têm o intelecto melhor desenvolvido, não têm problema de ansiedade, são pessoas que dormem melhor, que vivem melhor. Mas o que causa ansiedade? Eu vou dar uma, eu não vou avançar porque essa parte o Abner domina muito bem. Tem duas mensagens que o Abner trouxe. Dá uma olhadinha. A da semana passada e a da semana retrasada. Depois está lá no site da igreja, Pastor Abner. Ele trata muito legal isso aqui. Eu só vou expandir um pouco para ajudar você. Ansiedade é o resultado de olharmos para os problemas em vez de olharmos para Deus. Vou repetir. Ansiedade é o resultado de olharmos para os problemas, em vez de olharmos para Deus. Quando seus olhos estão fixos nessa terra, nas coisas desse mundo, nas coisas à sua volta, o resultado, ansiedade. Ansiedade é o resultado de relacionamentos quebrados. Ou seja, eu estou com dificuldade no relacionamento com pessoas ou com alguém específico, eu vou ter problema de ansiedade. É o resultado de uma exagerada preocupação com coisas materiais. Resultado de uma exagerada preocupação, ou seja, não aconteceu, não sei se vai acontecer, e eu pensando aqui se vai ou não acontecer, e a minha mente ocupada com essas coisas. A ansiedade produz uma estrangulação íntima, sufoca, você passa mal, você transpira, você tem arritmia, rouba as nossas forças, o medo, gera tudo. Ansiedade é uma eloquente voz da incredulidade. Remédio para a ansiedade, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus. Filipenses 4:6. E sabe o que ele diz? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações
e suas mentes em Cristo Jesus. E a paz de Deus, então, mente e coração guardará em Cristo Jesus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A paz de Deus é uma bênção a ser recebida. A paz de Deus é ela que resolve. E aí ele está terminando. Finalmente, irmãos, tudo, olha só, não é ansiedade, mas finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, aleté, tudo o que for nobre, semna, tudo o que for correto, esse verbo nós já vimos, de caia, onde veio de caió, tudo o que for puro, magna, tudo o que for amável, frosfile, tudo o que for de boa fama, eufema, e se houver algo excelente, areté, e digno de louvor, epainos, pensem nessas coisas. Em algumas traduções, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Querido, tudo que for verdadeiro, para de se preocupar com o amanhã. O amanhã não é verdadeiro, ele não aconteceu. Para de se preocupar com o que foi que falaram para você. Isso não é nobre. Para de pensar no que você acha que acham de você não é correto. Tira aquele pensamento ruim, porque isso não é puro. Ou como aquela pessoa lhe tratou, ou você acha que ela vai te tratar, porque isso não é amável. Ou o que você vai fazer, não vai fazer, não se preocupa, isso não é de boa fama. E se houver algo excelente, coisas maravilhosas, coisas boas, digno de adoração, pensa só nessas coisas. Que seja isso que ocupe o vosso pensamento. Esse foi um dos primeiros versículos que me pediram para eu decorar quando eu conheci Jesus. E eu aprendi na Almeida. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama, se houver nisso algum louvor, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram, viram em mim, coloque em prática. E o Deus de paz estará com vocês. E eu vou expandir apenas um verbo aqui, que é o seminar. Tudo que é honesto. A revista atualizada, a Almeida Revista Atualizada, diz que é tudo que é respeitável. A tradução brasileira, tudo que é venerável. E agora a NVI, tudo que for nobre. Pelo que se percebe, estamos de um termo difícil de traduzir. A palavra grega somnos, que aplica especificamente a deuses e seus templos, quando aplicado ao homem, descreve alguém que, como que se tem dito, move dentro de um mundo, como se todo esse fosse templo de Deus. Matthew Arnold sugeriu a tradução nobremente sério, mas o termo descreve uma realidade que em si a dignidade e a santidade, ou seja, que a santidade esteja ocupando a sua vida, o seu pensamento, tudo que você faz. Aí ele termina assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrá-lo. Ou seja, quando está falando da oferta. Não estou dizendo isso porque seja necessitado, pois aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. Em outra tradução,
Já aprendi o segredo de viver contente em qualquer circunstância, sem passar necessidade e sem o que é ter fartura. Aprendi o segredo para viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito, passado necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. E apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Ele diz que aprendeu a ser autarques, é o verbo que ele usa aqui. Os estoicos daquele período, tá? Eles trabalhavam isso como um estado de uma certa trajetória mental. Eles eliminavam o desejo. Quando eles eliminavam o desejo, eles diziam: para ser feliz, os homens têm que não adicione nada às suas posses, mas sim reduzam os seus desejos. Os estoicos propunham eliminar toda a emoção e sentimento, até o ponto de que qualquer coisa que acontecia, eles atribuíam a Deus. E eles achavam que isso era alcançar o ápice do entendimento e da sabedoria. Paulo está dizendo: não. Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser acreditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, e agora que eu recebi de Epafrodito os donativos de vocês e me enviaram, eles são uma oferta de aroma suave, de sacrifício aceitável e agradável a Deus. Queridos, ele está dizendo o seguinte: cheguei aqui ao final. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus, o nosso Deus e paz, a glória para todos sempre. Amém. Saúde todos os santos em Cristo, os irmãos que estão contigo, enviam saudações. Todos os santos lhe enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. E assim ele encerra a carta aos Filipenses. Quanta lição tem nesse capítulo? Riquíssimo. De vida. E eu vou encerrar por aqui. E vou franquear a palavra para vocês. Dúvidas, comentários, críticas. Esse é o momento, a palavra é de vocês. Abre seu microfone, auxiliadora, senão eu não vou conseguir te ouvir. Ah, já abri, pastor. Deixa eu só dar um testemunho. Ô, bênção. O 2018, 2019, eu tive uma crise de ansiedade mesmo e fui parar no hospital, tive que tomar medicamento, essas coisas. Então, o que me libertou, que eu tinha na minha mente era o Filipenses 4:8. Então, Glória a todas as Deus. vezes que eu ficava, sabe, com aquele mal-estar, aquela coisa horrorosa, porque a ansiedade, a crise, ela é horrorosa. Então, eu começava a falar a palavra de Deus. Falava Filipenses, né, 4:8, depois ia para o Salmo 139, e ia falando a palavra, até que tudo aquilo fosse melhorando. E Deus usou a palavra realmente para que eu melhorasse muito, 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 muito. Eu falo assim, eu não, né, 100% é difícil para você chegar, mas eu melhorei muito, muito, muito de ansiedade, mas foi pela palavra. Só isso. Obrigado, querida, pela sua colaboração. Queridos, veja bem, todos nós podemos acabar tendo uma crise de ansiedade se não observarmos Filipenses 4. Qualquer pessoa. Crente pode ter. Crente. Nós temos gente na nossa igreja que foi parar no hospital por crise de ansiedade. Deu arritmia, deu uma série de problemas, crise de ansiedade. Aí, mas é crime ser ansioso? Não é crime ser ansioso.
A gente tem que aprender a trabalhar a ansiedade. Eu dei aqui alguns pontos, alguns tópicos. Não sou psicólogo e nem especialista nisso. Eu estou aprendendo na palavra, porque eu também sofria com ansiedade. E muito. Imagina um médico cardiologista chegar para você, ó, o seu problema, um dos maiores é a ansiedade. Você vai ter que tratar esse negócio. E vai cuidar disso. Aí ele fala, pastor com ansiedade, sim. Se você começar a tomar as preocupações dessa vida e os medos dessa vida, você vai acabar com crise de ansiedade e vai parar no hospital. E alguns, bom, e aí é escada abaixo, viu, gente? Por isso, a dica que Paulo está dando aí, seríssima para a gente, perfeita para os nossos dias, e a gente tem que estar atento. Ah, o slide travou, é só agora que eu vi a mensagem. Os textos não estavam na tela. Puxa vida, o nosso cego nem percebeu. Ainda bem que eu li. Obrigado pelo aviso, que só que eu não li o aviso. O cara está tão empolgado que ele esqueceu de ler. Mas bom, tudo bem. A paz, Mas ainda bem que pastor. eu citei. Pode falar, querida. Quem A está Sheila falando? estava aqui desesperada, né, Sheila? Tentando avisar o pastor, pastor, pastor. Cara Ai, meu! meu querido. A paz, meus irmãos. Eu queria só falar um versículo, que tudo isso que foi falado, né, sobre ansiedade, acho que todos nós já passamos em algum momento pela ansiedade. Tanto que Jesus já falou ali na palavra, né? Lançam sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós, porque nós realmente, em algum momento, a gente já passou ou passaremos por alguma ansiedade. Eu lendo hoje o Salmos 16, aí eu queria compartilhar. Posso, pastor? Deve. Só uns versículos só. Diz aqui que o Senhor é a nossa porção. Olha que coisa mais linda, né? Ele é a nossa porção, ele é o nosso cálice, né? E é ele que garante o nosso futuro. E aqui no 7 diz assim: Bendirei o Senhor que me aconselha na escura noite, o meu coração me ensina, porque a ansiedade ela ataca de noite, né? A hora que você vai lá para a cama, que você está tranquilo ali, deitadinho, que você começa, o seu pensamento começa a viajar em um monte de coisa, né? Porque durante o dia você está ocupado com as coisas, você não pensa nos seus problemas, muito, né? Mas à noite é que o negócio esquenta. E aí, o versículo 8, sempre tem o Senhor diante de mim, glória a Deus, né? E com ele, a minha direita não serei abalado. Graças a E Deus. essa palavra falou muito ao meu coração. E o 9, só para terminar, por isso o meu coração se alegra no íntimo, exulto, mesmo o meu, mesmo o meu corpo repousará tranquilo. Então, é isso que eu gostaria de deixar esse versículo que falou muito ao meu coração e que fale no coração dos irmãos também. Obrigada, pastor. Deus abençoe. Bem, obrigado, querida, pela colaboração. Benção. Viu, pastor? Eu estava Sim, mas aqui pensando, não é pecado que as duas não estavam concordando. A minha fala assim, que pensem concordemente no Senhor. Sabe aquilo lá que um fala, eu vou passar pela tribulação, o outro fala, eu não vou passar pela tribulação. Tem muitas coisas na Bíblia que nós não concordamos. Às vezes uma até dizia, a outra vai dar aquele estudo, mas ela não pensa daquele jeito. Eu estou vendo aqui. Eu não sei se era alguma coisa já na palavra mesmo. Ele quer dizer, as duas são salvas. Fala para elas pensar concordemente, não ficar brigando por causa dessa indiferença. De uma pensar de um jeito e outra de outro. Tem tanta coisinha que a gente já viu alguma coisa, ouviu diferente do outro, e que não tem nada a ver com o nosso Jesus e com a nossa salvação, e com o nosso amor ali, cristão. Eu não perfeita sei, eu fiquei colocação, minha irmã. pensando, porque pecado não era, Aí era que tá. alguma coisa que realmente elas tinham.
elas até tinham o direito de pensar, cada uma do seu jeito, mas não impedia que o amor entre elas estivesse ali. E, não, eu estou só jogando aqui. Não tem nada que prove que é isso, e que não seja isso também. E eu gostei tudo posso naquele que me fortalece. A gente fala muito esse versículo, mas a gente vê que o Paulo, quando ele largou tudo por Jesus, acho que ele perdeu até realmente as posses dele, né? A herança, tudo que ele tinha, eu acho que ele abriu mão, porque ele não dependia mais de nada que ele tinha antes. E eu acho que ele era até bem de vida. E a gente vê que ele fala, tudo posso realmente na tribulação, nas coisas que ele passava, na fome, na escassez. Ele falava, sou feliz porque eu sei que tudo isso o Senhor está cuidando de mim, né? Eu não vou morrer por causa disso, eu vou ter. É lindo essa... E às vezes a gente fala, tudo posso naquele que me fortalece. Mas vai viver a vida do Paulo para falar isso. A gente tem tudo, né? Posso tomar surra, posso passar fome. Então, é maravilhoso. Já Eu aprendi o falo que segredo de viver contente em qualquer em circunstância, qualquer situação. seja na alegria ou na adversidade, louvo ao Senhor. É isso que ele fala, tudo posso. Eu vou estar do mesmo jeito com o Senhor, né? E aí Com ele toda essa completa, tribulação. tudo posso Que naquele que me lindo. fortalece. E eu A achei gente usou isso, lindo a gente ouvia muito o isso na igreja. 19 que você falou também. E o meu Deus, segundo a riqueza em glória. Porque às vezes eu sou abastecida de coisas materiais, mas eu tenho outras carências, né? E ele fala que espiritualmente, ou tudo que você precisar, se aquele cara for aberto para Deus, ele vai te suprir tudo. Que coisa, né? Aí fica fácil da gente... realmente essa ansiedade, todos nós temos, em menor grau, em maior grau, qualquer pessoa. A Valéria até falou à noite. É porque de dia a gente tenta resolver, não é que aumenta a nossa fé. De dia é tudo mais fácil, você pega um telefone, você fala com um, com o outro, você divide a carga. À noite, você ali, você não vai ficar falando com ninguém à noite para não acordar outro. Então, ali é difícil, aí você tem que enfrentar Deus mesmo e clamar, porque o negócio até amanhecer não é brincadeira, né? Porque aí você não dorme. E a gente tem ansiedade, às vezes, por um exame que vai fazer, por alguma coisa que você não está bem preparado, pelo medo de alguma coisa difícil. Todo ser humano tem ansiedade. Por isso que ele fala, se você tiver ansiedade, você traga até mim. Mas despeja no Senhor toda a vossa ansiedade. Ser humano, carne, é ansioso. Por isso que a gente tem que aprender mesmo, saber que esse Deus a gente pode descansar. Amém. Tá bom. Foi ótima o estudo seu, Graças a viu? Deus. Obrigado, querida. Obrigado pela colaboração. Graças a Deus. Mas a irmã fez uma colocação que eu achei muito importante. Compartilhar. E uma dificuldade que a igreja tem, a igreja pós-moderna, é essa, de compartilhar. Eu estou com uma dificuldade e com quem que eu vou dividir a minha carga? Com quem que eu vou compartilhar a minha necessidade? E a gente tem uma dificuldade danada de falar para o outro irmão, irmã, estou com essa dificuldade, ora por mim. Querido, eu estou com um problema, ora por mim. A gente achou muito mais fácil colocar no papelzinho e mandar lá para o pessoal da intercessão. E se acostumou com isso, você já acha que isso é normal. Gente, dentro da visão da igreja discipuladora, a gente vai ter que andar ombro a ombro, um com o outro. Ombro a ombro é compartilhar a dificuldade, é compartilhar a necessidade, do mesmo jeito que eu compartilho com vocês aqui. É verdade. Às vezes eu estou te contando uma coisa e estou achando aquele um bicho de sete cabeças e você dá uma saída. Deus te dá, você já está espiritualmente revestido, você me ajuda. Às vezes o cara que está ansioso, ele não está muito buscando a Deus, até a fé dele parece que não tem, quando ele está batendo a cabeça.
Aí vem um irmão cheio do Espírito e ele dá uma palavra, às vezes uma direção, e você já sai daquela, nossa, achei o fio da meada. É importante a gente passar para outros espirituais, viu? Aqueles que são, que ajude, né? Quando você está com dificuldade. E mesmo aqueles que a gente não tem, que a gente pode não ter tanta harmonia na forma de pensar ou na visão teológica de alguns temas, tá? Mas que não nos distancia de Cristo, não nos separa de Cristo. Mesmo para esses irmãos, em algumas situações, querido, vai lá e fala para ele, querido, estou com esse problema e gostaria que o irmão orasse por mim. E algumas vezes, queridos, né, antes do culto, ou ali depois do culto, você vai ver várias vezes, de vez em quando, você vê as pessoas orando pela. Mas você pode orar por mim? Não é só no dia que a intercessão está lá, queridos. E outra, aí a pessoa fala, e a pessoa, às vezes, pode dar uma solução ou dar algum palpite completamente fora da realidade. Mas seja qual a palavra que ela trouxer, querido, não se irrite ou nem fique muito feliz. Guarda no coração. Eu vou dar uma dica para você. Quando você não está pronto a ouvir o outro a falar e acha que você é dono da razão, está sofrendo, está lutando contra Deus, está lutando contra a potestade, de vez em quando, querido, Deus vai fazer o seguinte: Deus vai fazer a mula que está embaixo de você falar com você. Tem um anjo ali, você não está vendo, não? Não é por aí? Às vezes Deus vai ter que chegar e falar assim: pera, cara, não é por aí. E vai usar uma pessoa no momento que você jamais imaginou que alguém, que Deus ia falar com você. Sabe por quê? Às vezes a gente não espera, às vezes a gente não espera que Deus fale através do irmão, através da irmã, e Deus fala. Vou dar só um exemplo para vocês. Já falei aqui, vou repetir. Tinha um cara que estava vindo aqui no centro de Santo André, naquele viaduto que passa em cima da linha do trem, e ele estava vindo com o desejo de esperar o trem vir para pular, para cometer suicídio. E lá na fachada da igreja, na rua industrial, estava escrito assim: Cristo, a única esperança. Ele parou, ele leu aquilo lá e o Espírito Santo falou com ele: se os vossos lábios se fecharem, as pedras clamarão. Nós estamos aqui de corpo de Cristo. É para ajudar um ao outro. É para apoiar um ao outro. É para ser ombro um do outro. É para carregar um ao outro. E, queridos, amar o Senhor teu Deus. Percebeu que onde a gente começou no capítulo 4? Amar um ao outro. Quando a gente fala das duas ali, eu não sei qual era a diferença que elas tinham, se era diferença teológica, se era diferença com relação a quantas xícaras de farinha coloca no bolo, entendeu? Ou se era que uma queria fazer o bolo e a outra queria fazer o chá. Eu não sei. E a gente pode ter diferença nessas coisas. Algumas pessoas podem ter diferença com relação a tempero. E aí a gente vai ter dentro da igreja mesmo. Ah, eu queria que os bancos fossem colocados dessa forma, agora estão colocados dessa forma, que as cadeiras fossem dessa forma, ou que o ar-condicionado estivesse nessa temperatura e não nessa, ou naquela, e por aí vai. Sabe por quê? Como eu disse, nós amamos a nós mesmos e queremos o melhor para nós, com o melhor sabor, da forma que a gente gosta, do jeitão que a gente gosta. Mas algumas vezes, algumas coisas fogem ao nosso controle. E quando as coisas fogem ao nosso controle, qual é o caminho? Irmão, eu estou com uma dificuldade nisso. Você pode orar por mim? Ah, eu vou orar, meu irmão. Algumas vezes você fala assim, pode ser agora? E quando alguém chegar para você, meu irmão, minha irmã, querido, ora por mim, eu estou com essa dificuldade. Posso orar agora? Lá na sua rua,
lá no seu trabalho, lá no ponto de ônibus. Quando alguém chegar para você, estou com essa dificuldade, tal, pode estar acontecendo isso na minha vida. Posso orar por você? Eu fiz isso na academia outro dia. Estava lá na academia e uma senhora chegou para mim e falou que estava com uma dificuldade com saúde e tal. Eu falei, posso orar por você? Quando eu comecei a orar, coloquei, pus as mãos sobre ela, chegou. Quando eu terminei a oração, que eu abri os olhos, tinha mais duas pessoas lá que estavam orando junto comigo, que eu não sabia nem que era crente. Queridos, nós estamos aqui, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Você é sal, você é luz. Lá no seu trabalho. É, Betão, você não sabe como é que é no meu trabalho, você não sabe como é que eu sofro lá. Deus colocou você lá para florescer, para ser luz. Ah, Betão, eu estou nesse ministério aqui na igreja, mas olha, não é fácil não, as pessoas aqui são... É complicado, o líder é uma coisa... Deus colocou você lá para florescer, meu querido. E para de vez em quando chegar, falar, querido, vem cá, eu gostaria de orar por você. Dentro da igreja, dentro da igreja. Dentro da igreja, nós precisamos de crente que ore um pelo outro. Vou repetir, anota aí se for o caso. Dentro da nossa igreja, nós estamos precisando de crente que chegue para o irmão, que chegue para a irmã. Minha irmã, posso orar por você? E outra, você vai que a opinião dele é diferente, meu irmão, minha irmã, querido, não concordo com você, tá? Mas a Bíblia diz que a gente tem que andar em harmonia, porque o nosso propósito aqui é o reino. Eu penso dessa maneira. Podemos orar juntos? Eu oro por você, você ora por mim? E algumas vezes dizer que o Senhor julgue entre mim e você, querido. Que o Senhor julgue, nos julgue os nossos corações. Se estivermos equivocados, que o Senhor nos corrija. Isso é maturidade. Ah, mas eu morro de vergonha, vou falar isso com... Não vai falar sim. Porque nós somos corpo de Cristo. Isso é andar em harmonia. Isso é para o corpo de Cristo caminhar bem, caminhar com maturidade. Porque nós vamos ter gente aqui chegando na igreja, aceitando Jesus, que espera encontrar um jardim florido, lindo, para poder caminhar, para chegar mais perto de Jesus. E nós estamos com um bando de crente doente, carrancudo, mal-humorado, com problema, com dificuldade, ansioso, sofrendo, porque não consegue abrir o coração dentro da igreja. E nós começamos, eu quero lembrá-los, falando lá no começo dessa carta que a igreja é um hospital. E tem um bando de gente doente. E ninguém é perfeito. E eu quero fechar pensando que vocês tenham essa visão. Filipenses traz essa visão. Quanto ao mais, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é de boa fama, tudo que é digno, tudo que é real. Se há alguma virtude e algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Tem que ser ocupado por essas coisas. Nas dificuldades da vida, compartilha, pede oração. E a paz de Deus, então, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Crente atribulado, que fica atribulando a vida das pessoas, difícil, nervoso, iracundo. Está precisando de oração. Está precisando de ser cuidado. Está precisando, às vezes, de gente que diga para ele assim, querido, eu quero caminhar com você. O que está acontecendo? Eu quero orar por você. Quanto nós precisamos de gente assim na igreja? Nós estamos treinando a liderança da igreja para aprender isso. Toda a liderança e todos os pastores estão tentando aprender isso. Mas ele já devia saber isso lá atrás. Não é isso que é ser igreja? Pois é. A carta de Filipenses está dizendo que é isso que a gente vai ter que viver.
A carta de Filipenses está dizendo que é isso que nós temos que aprender. Ou a gente põe isso em prática, ou a gente não vai ser igreja. Nunca. Convite. Semana que vem, dá uma lida no primeiro capítulo da carta aos Colossenses. E eu tenho a alegria de ter junto com a gente hoje o nosso querido Vanderlei. Vanderlei, você está me ouvindo? Você pode abrir o seu microfone, querido, e agradecer a Deus pelo estudo dessa noite? Amém. Pai, queremos te honrar, te abençoar. Pai, queremos te honrar da beleza da tua santidade, Deus. Que o Senhor venha falar ao nosso coração através desse estudo, através da tua palavra, Senhor Jesus. Continue abençoando a cada um de nós, em especial o pastor Betão, que o Senhor está instruindo através do teu Espírito Santo para que ele passe esse estudo para a gente, ó Deus. E que a cada um de nós, o Senhor nos capacite. Abençoe a cada um que está participando desta reunião, Senhor Jesus. Que nós possamos ter uma noite abençoada, debaixo da tua graça. Que tudo foi falado aqui, que a gente possa ouvir, meditar e colocar em prática tudo aquilo que precisamos. E realmente temos a consciência que precisamos orar um pelo outro, porque a nossa igreja necessita disso. A igreja precisa ser abraçada em oração para que o milagre aconteça. Que o Senhor possa derramar sobre nós a unção do teu Espírito Santo, para que possamos ser fortalecidos na tua graça e na certeza que o Senhor é Deus nas nossas vidas. Dai-nos, Senhor Jesus, uma noite de descanso abençoada, na honra e na glória do teu santo nome. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória Semana a que Deus. vem não, viu, gente? Semana que É vem tem um feriado. feriado, né? Dia 12. Tá? Outra. Então, semana que vem não tem aula. A gente retorna depois com Colossenses. Combinado? Amém. Qual o capítulo? É a primeira, o primeiro? Isso. Colossenses só tem um. Colossenses, capítulo 1. Leia, medite e a gente vai conversar a semana que vem. Final de semana abençoado para vocês. Amém. Fiquem na paz. Deus abençoe. Bom Deus feriado. abençoe, irmão. Divirtam-se. Amém. Irmãos. Paz. Deus abençoe. Pastor. Paz do Senhor. Deus abençoe. Fiquem na paz. Paz. Amém. Deus abençoe. Amém. Amém.